Olá, estamos de volta com o programa Direito na TV, hoje com o professor e juiz de direito Edir Beck. Professor, acerca do Conselho Nacional de Justiça, o chamado CNJ, o senhor acredita que ele tenha melhorado o funcionamento do Poder Judiciário, professor? Sendo sincero, eu não vejo essa melhoria na prática. Nós temos algumas interferências do Conselho Nacional de Justiça que têm sido interessantes, mas não é incomum nós vermos decisões do Conselho Nacional de Justiça serem reformadas pelo Supremo. Isso, na verdade, como eu disse, não tem sido incomum. Então, me parece que o Conselho, em algumas situações, tem cometido determinados excessos. Nós temos uma situação aqui no estado de Santa Catarina, em outros estados, que diz respeito ao horário de funcionamento dos fóruns. Sim, então, a Constituição é clara, a Constituição diz que é da competência do Tribunal de Justiça, cada Tribunal de Justiça de cada estado. No caso da Justiça Estadual, estabeleceu o horário de funcionamento dos fóruns. E o Conselho Nacional de Justiça baixou lá uma resolução, posteriormente o conselheiro retornou e modificou, diante da realidade de cada estado. Nós não podemos considerar que os estados do Nordeste tenham a mesma realidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São vários Brasis que nós temos, Então, na verdade, existem algumas interferências assim, por parte do Conselho Nacional de Justiça, no mínimo questionáveis, mas me parece que o Supremo Tribunal tem o Supremo continua ainda sendo com certeza o órgão máximo do Poder Judiciário. Mesmo o Conselho Nacional de Justiça sendo um órgão fiscalizador. O que nós questionamos também, os magistrados em geral, é a formação do Conselho Nacional de Justiça. Porque enquanto um órgão do Poder Judiciário, formado por pessoas que seriam alheias, nós temos promotores de justiça, nós temos advogados que, muito embora sejam figuras essenciais à administração da justiça, não fazem parte do Poder Judiciário enquanto órgão de poder. Interessante, professor. Doutor Edir, com relação a um importante julgamento do Supremo Tribunal Federal, aproximadamente há cerca de um mês atrás, tratando da validade ou não da lei que ficou conhecida popularmente como ficha limpa, na condição de magistrado e, acima de tudo, professor, como cidadão, o senhor concorda com o resultado desse julgamento? Como cidadão, se eu fosse leigo, sendo leigo, eu diria, não entendo por que decidir dessa forma, eu seria contrário. Agora, dentro de uma visão técnica, me parece que o julgamento do Supremo é corretíssimo. E daí o voto que acabou desempatando do ministro Luiz Fux, no sentido de que, não invalidando a lei da ficha limpa, mas dizendo aquilo que a Constituição diz. Ou seja, a Constituição diz com todas as letras que as normas eleitorais não podem ser aplicadas desde logo, naquela eleição que já se aproxima, senão numa próxima eleição. Então não se diz, olha, não pode aplicar a ficha limpa, mas ela não pode ser aplicada nessa Constituição. E isso é interessante porque as pessoas entendam que o juiz não julga, isso é correto, aquilo é incorreto, é bonito ou feio. Eu acho assim. Eu disse. Não, o juiz tem que julgar, especialmente em obediência à Constituição. E eu, como cidadão, falo agora, assim, até me admira um pouco que a votação tenha sido tão apertada, porque me parece tão claro que a Constituição determine que aquela norma não pudesse ser aplicada já nessas eleições. É importante isso para o nosso telespectador, para o cidadão, entender então que isso é um respeito ao Estado democrático de direito, ao devido processo legal. Que tem que se entender que existem regras. Existem regras que precisam ser seguidas, e o juiz ele não está acima dessas regras, não pode decidir conforme sua vontade. Ele deve decidir conforme essas regras pré-existentes. Quer dizer, nós ficamos chateados dessa lei já não ter sido aprovada antes, para que ela já pudesse estar em vigor nessas eleições. E daí, infelizmente, o que parece se fazer é tentar transferir para o judiciário a culpa disso. Quando, na verdade, como foi dito, por que essa lei não... Por que só agora nós temos uma lei? Certo. Há muito tempo atrás nós temos várias reformas a serem feitas, professor? Com certeza. Doutor Edir, como explicar para o senhor o voto decisivo ou de desempate foi proferido pelo ministro Luiz Fux, recém-possado como magistrado do Supremo Tribunal Federal? O senhor poderia explicar ao nosso telespectador de que forma se dá essa escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Nós importamos essa forma de escolha do ministro, de certa forma, dos países anglo-saxões em geral, que usam o sistema, como os Estados Unidos, o presidente escolhe o ministro do Supremo. Nós temos feito, a magistratura em geral, uma crítica muito severa com relação a isso, e é importante que os cidadãos entendam, ou seja, a principal corte do país, formada por 11 ministros, esses 11 ministros são escolhidos pelo presidente da República, basicamente, como se diz no jargão popular, a dedo.
né? Ou seja, o critério é que tenha mais de 35 anos, né? Que tenha notável saber jurídico, idoneidade moral, são critérios bastante subjetivos, fora esse... Em tese, é interessante que a Constituição permite até que alguém que não seja formado em direito, né? Porque basta o conhecimento jurídico... Notório saber jurídico, né? Que, em tese, alguém pode ter, mesmo não sendo formado em direito, né? Então, o que nós entendemos é que o Supremo deveria ser formado preferencialmente dentre juízes de carreira, sem nenhuma ligação político-partidária, né? Para que o Supremo pudesse ser um órgão, não estou dizendo que não é, né? Mas às vezes a forma como se escolhe, né? O presidente da República escolhe. Então eu, enquanto cidadão, posso até me questionar, puxa, mas o presidente da República escolhe. Quais os critérios que ele... São critérios políticos, né? Uma escolha política por alguém que agrada o partido? Perfeito. Né? Ou as escolhas, os critérios são os critérios realmente constitucionais? Sempre se discute, né, professor, quando sai uma escolha, manifestações da OAB, da sociedade, se essa escolha foi mais técnica, judicial mesmo, né, quer dizer, pela técnica do juiz escolhido, ou se foi por uma questão mais política, né, professor? Então, acho que sempre passa isso. Mas é importante que o nosso telespectador, então, tenha ciência, né, de como funciona isso, até para poder discutir com mais argumentos. Com certeza. Professor, nós daremos continuidade ao nosso debate aqui, à nossa conversa, e logo em seguida estaremos de volta. Não saia daí para o nosso terceiro e último bloco.